Aqui já dando pontapé inicial, pessoal, até porque o combate à criminalidade ganhou um capítulo importante, até porque foi nessa semana que a gente passou realmente repercutindo tantas altercações, tantos conflitos ali com o crime, mas uma baixa importante para o submundo do crime aconteceu. Eu me refiro a um dos criminosos mais procurados do Brasil e um dos líderes do PCC que foi morto, pessoal, em um confronto com a Rota no litoral de São Paulo. Eu me refiro, claro, a Luquen César Burgui Augusto. Ele era condenado a mais de 46 longos anos de prisão e estava foragido há um bom tempo. Vou acionando aqui minha dupla David Tarso. Afinal de contas, quem era ele na facção? A importância dele nessa hierarquia? Ao que tudo indica, ele participou daquele mega assalto no interior paulista. E por que esse caso está gerando tanta, mas tanta repercussão? Bom dia. Muito bom dia, Marinho. Bom dia a todos. Bom, é um episódio importante aí contra o crime organizado, porque ele era o principal articulador dos roubos do primeiro comando da capital. Então, ele que planejava essas ações, que inclusive chamou bastante atenção em outubro de 2017, quando bandidos tomaram a cidade de Araçatuba, fizeram cordões humanos e até um policial civil acabou sendo morto, infelizmente, nessa ação. E, de acordo com as investigações, era ele o responsável por toda essa articulação do primeiro comando da capital. Ele resistiu à prisão, as informações são essas da Secretaria de Segurança Pública e por isso, no confronto, ele acabou sendo morto. Até o secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, comemorou no fim de semana essa ação contra o Luquen, que era esse articulador, então, do primeiro comando da capital, o PCC. Mano Ferreira, sua expectativa olhando adiante? Olha, Marinho, primeiro é muito importante destacar como o fato de nós termos avançado na pauta das câmeras policiais aumenta a confiança no trabalho da polícia. E esse é um caso. Nós vimos na última semana o caso de um policial que tragicamente tomou um tiro no pescoço, graças a Deus não veio a óbito, conseguiu sobreviver a esse caso. E agora mais uma notícia sobre um confronto policial que termina em morte. E nós vemos o aumento da confiança no trabalho policial de modo a aumentar a credibilidade de que, se houve a morte, foi porque ela foi necessária no confronto e não algo que foi buscado pelo agente policial. E isso é muito importante num contexto em que nós vínhamos tendo bastante crítica e bastante dúvida a respeito da letalidade policial, da forma como a PM de São Paulo, sobre o comando de Derrite, vinha se portando nesses confrontos. E é importante sempre reforçar que a polícia é o braço armado do Estado para aplicar a lei e não para se desviar da lei. Então, é uma notícia positiva que, diante do inevitável, a polícia agiu de forma eficiente, resguardando o interesse da sociedade. E assim cai. Jota está aqui com a gente também, sempre contundente, vai poder agregar muito aqui na bancada do Morning Show. E, sem dúvida alguma, dos principais articuladores aí das engrenagens do crime no litoral paulista, foragido desde 2024. Ou seja, era de se esperar que houvesse uma altercação grande, que não fosse exatamente um passeio no bosque que a Rota teria que percorrer, mas, dito e feito, era uma missão de neutralização antes de qualquer coisa, e assim se deu, né? Bom dia, Marinho. Bom dia a todos. Prazer estar aqui. Parabéns pelo teu aniversário. Fiquei só esperando um risoles aqui, uma empadinha, alguma coisa. Foi ontem, pessoal. Senti uma falta. Parabéns. Mas, se tratando sobre o combate ao crime, André, até uma homenagem pra ti, uma frase que eu escuto muito falando. Eu vou errar a frase, tá? Mas como tu nunca tá junto, eu sempre erro ela e todo mundo acha que ela é genial, a frase. Que é basicamente assim: um verdadeiro homem público é aquele que consegue compreender os anseios do seu povo e respondê-los em seu determinado tempo. Outrora já foi inflação, o grande problema da população. Outrora foi o combate à corrupção, um grande anseio. Hoje é segurança pública. Todo e qualquer combate à criminalidade, toda e qualquer penalização, antes de discutir, muitas vezes as pessoas falam, como é que a gente vai ressocializar essa pessoa na sociedade? Não, vamos primeiro combater o crime, primeiro a gente faz a criança olhar para a parede e depois a gente discute e vê como é que a gente ajeita. Então, meus parabéns a todos os agentes públicos que tratam a segurança pública como uma prioridade. Grande frase de John Kenneth Galbraith, um dos principais economistas americanos, assessor de vários presidentes, exatamente lidar com a grande ansiedade do seu povo em seu tempo, que claramente é esse medo generalizado espetado no coração e na mente de todo mundo, mas pelo menos é um daqueles casos que a gente ensaia começar a respirar aliviado, mas
fica sempre aquele cinismo também, né? Cíntia Nunes está aqui com a gente, no sentido de tipo, cortou uma cabeça, logo a Hidra vai produzir a próxima cabeça e assim a gente segue nesse ciclo vicioso eterno, né? A gente espera que não seja o caso. Bom dia, Marinho. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Parabéns pelo seu aniversário. Muito obrigado. De verdade, essa questão de que corta-se um e outra cabeça, né, vai aparecer para tomar lugar, é verdade. Mas também o fato de termos uma ação justa, correta, ilibada, onde há provas em que foi um revide, né? Em que não foi uma violência deliberada, isso também tem um poder de inibir. Antes de que outro chefão aí tome a frente, saber que há a possibilidade de que ele seja da mesma forma neutralizado como esse foi. Então, quando a polícia age, quando a polícia efetivamente mostra a que veio e faz o seu papel, isso também tem um poder inibitório. Então, é claro que as lideranças se sucedem, isso é inevitável. Mas, por outro lado, quando a gente tem a polícia atuando de forma efetiva, nós temos também um papel inibitório. Então, a esperarmos que o próximo fique esperto, né, no sentido de que a polícia poderá encontrá-lo por mais que demore. Ainda mais nesse caso, que a gente tinha uma pessoa condenada a pena de mais de 46 anos. Então, não era uma coisa simples, não era uma pessoa ali insignificante na cadeia do PCC. Nós, sociedade que esperamos, como o Jota bem disse aqui, que esse problema seríssimo que vivemos no momento, que é da segurança, possa ser resolvido, a gente comemora. Não no sentido de ser uma morte, mas no sentido de termos uma atuação repreendendo o crime. Talvez aquele policial morto no evento de 2017 em Araçatuba, né, onde o Luquen se envolveu diretamente, talvez essa família sim está na prisão perpétua na dor e talvez hoje pode respirar um pouco mais aliviado e dormir com um sono um pouco mais tranquilo, vendo que a justiça pode ter tardado, mas não falhou dessa vez. E é aquilo, né? Sinceramente, um sujeito que já estava na lista dos mais procurados, foragido desde 2024, a gente não está falando aqui de nenhum peão, nem nenhum suspeito. É claramente a gerência do crime numa área tão conflagrada e tão dominada pelo crime. Então, é um daqueles recados que, se você continuar percorrendo esse caminho, você tombará morto, não tem conversa. Mas a gente viu também, Marinho, na última semana, na quinta-feira, naquela ação em Paraisópolis, que um policial militar quase perdeu a vida, o Cabo Santana, justamente por conta dessa descredibilização também que a gente vê por parte da legitimidade da polícia militar. Porque o policial estava ali tentando conter a pessoa, não viu que ela estava armado, né? O criminoso estava com a arma nas costas ali, as imagens foram amplamente divulgadas, até a câmera corporal desse policial registrou toda a ação, ele que estava acompanhado de um outro. Imagens rodando, inclusive. Diversos arrastões pela cidade de São Paulo, mais especificamente em Santo Amaro, ali na região da Zona Sul. E aí a gente vê pessoas gritando, filmando, mas é trabalhador, não aborda ele não, sendo que o cara tava com uma arma nas costas. Então, assim, por sorte, esse policial não perdeu a vida, teve alta na última sexta-feira. Mas esse criminoso ainda está sendo procurado, um deles já foi detido durante o fim de semana, o que aparece ali na imagem, depois ele leva até a arma do policial, que foi recuperada também durante o fim de semana por policiais do DEIC, um brilhante trabalho de investigação também. E essa terceira pessoa que estava ali filmando, registrando as ações, também foi presa durante o fim de semana. Foi encontrada com uma arma, além de 6 celulares, ou seja, também era favorável ao crime. A gente precisa rever essa lógica de muitas vezes, onde a gente tenta garantir que com o celular na mão a gente vai ter legitimidade diante da ação policial. É muito simples, se você foi abordado por um policial, não deve nada, siga as diretrizes daquilo que ele está dizendo, que não vai acontecer nada. A partir do momento que você parte para o enfrentamento, você pode tomar um tiro sim, porque o policial militar e o policial civil e as outras forças de segurança que andam armadas têm legitimidade para agir. Então, que fique bem claro isso para a sociedade. Está na hora de voltar ao básico e lembrar isso sim, as regras de engajamento, ou seja, o que está liberado. Claro que sem partir para só uma chacina e uma carnificina, mas também tem que ter um mínimo de paridade de armas e condições para os policiais poderem efetuar o trabalho deles. Então a gente tem que exaltar aqui, né, David, Jota, Cíntia e Mano, o trabalho exemplar aí de neutralização, acho que não tinha outra alternativa, nesse caso de altíssima periculosidade, para as rondas ostensivas. Tobias de Aguiar, nossa gloriosa rota. Tobias de Aguiar, o patrono da Polícia Militar, dá o nome ali ao 1º Batalhão de Choque, da qual a rota faz parte, e sempre efetivos e dando
o exemplo aí na efetividade deles. Mano, com comentário a gente traz novos ingredientes. Esse é um caso, na minha visão, icônico, Marinho, porque se não fosse a câmera policial, nós veríamos uma polarização na sociedade de grupos políticos que usam dessas situações para demonizar o trabalho policial. Por isso é tão importante que a gente use a transparência a serviço do aumento da legitimidade do trabalho do Estado, porque é por meio da aplicação rigorosa da lei e dos procedimentos adequados por parte da polícia, de forma impessoal, ou seja, tratando a todos indistintamente, da forma como a lei nos leva a tratar, que nós vamos ter um aumento da confiança da população no trabalho policial. E isso passa por transparência, para dar visibilidade para o trabalho adequado da polícia, não apenas para aqueles momentos em que há algum tipo de desvio. Justiça seja feita antes de ser hype, por favor, em 1001 aspas aqui, ou de ter um amplo consenso em torno do uso de câmeras. Eu vi nosso Mano Ferreira aqui remando contra a corrente prevalecente e mostrando que era de fato importante, e isso acabou encontrando eco na sociedade cada vez mais, e no próprio governador Tarcísio de Freitas, que reverteu a posição dele, inclusive sobre o caso concreto que a gente está falando agora, pessoal. Ele emitiu uma declaração dizendo, aqui eu abro aspas, tá? Quem atira em policial, Jota, não é trabalhador e nem vítima da sociedade, é bandido, e esses não ficarão impunes. Dito e feito, nesse caso, dito e feito. Agora, impressionante como em qualquer guerra, né, desde os anais da história da humanidade, ela é muito vencida antes até do engajamento físico e do contato direto com o inimigo, né? As palavras têm muita força e a forma de enquadrar isso. A gente viu movimentos recentes do próprio governo americano sob a administração Trump de tentar classificar PCC e Comando Vermelho como terroristas. O próprio primeiro comando da capital entrou ali na malha fina da Lei Magnitsky recentemente. Como que você vê essa questão de reverter, ou pelo menos do enquadramento dessa guerra, da nomenclatura, de você dar nome aos bois, da importância disso? Perfeito, André. Eu acredito que nós estamos caminhando para um processo, não somente aqui no Brasil, não somente em São Paulo, mas no mundo todo, muito efetivo quando se trata a forma de se enxergar a criminalidade, né? Agora a gente pode até abordar isso de uma forma um pouco mais ampla e trazer os prejuízos que isso acontece quando o próprio povo desconfia ou não acredita mais nas instituições. E daí eu não falo somente na linha que o Mano veio trazendo sobre a necessidade de dar mais confiança aos agentes públicos da área da segurança, mas também falo de outros lugares, outras instituições brasileiras que outrora tinham uma tranquilidade por parte da população e que hoje, infelizmente, a gente não confia mais, né? Podemos falar do Poder Judiciário, podemos falar, inclusive, dos problemas educacionais, de não saber como está se dando a educação no país. Então, hoje, a descredibilidade nas instituições da própria política, da Câmara dos Deputados, do próprio Senado Federal. Então, quando o país acaba desacreditando nas suas instituições, a derrota ali na frente, André. Então, se a gente consegue, pelo menos pelos profissionais de segurança pública que se dão de corpo e alma e a própria vida para a população, confiar nesses caras, acreditar no trabalho deles e aplaudir quando um trabalho é bem realizado, a gente está avançando como sociedade como um todo. E tem uma questão também que eu acho que é importante a gente repercutir, porque tem estudos que demonstram que a câmera corporal, as câmeras existentes não estão sendo eficazes para a diminuição dos crimes. Mas o que acontece muitas vezes? A polícia vai lá, prende a pessoa, é solta na audiência de custódia e há uma reincidência criminal. Claro. Mas assim, os trabalhos eles estão avançando, então à medida que também a gente tem tecnologia existente, a questão vai se tornando cada vez mais ampla. Então hoje mesmo, inclusive, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o prefeito Ricardo Nunes estarão reunidos no evento às 11 horas da manhã, onde serão colocadas 100 câmeras corporais, 100 câmeras existentes nas motos, tanto da GCM como também da APM. Essas câmeras elas vão ser capazes de identificar veículos furtados, roubados, uma tecnologia embarcada já, e também pessoas foragidas da justiça, tudo para ajudar nessa atividade dos agentes, tanto os municipais como também do Estado. E à medida também das câmeras corporais, a gente trouxe até essa informação na minha coluna no site da Jovem Pan, em que elas vão também fazer essa identificação dos veículos furtados, roubados e as pessoas que são foragidas. Então, cada vez mais o avanço da inteligência artificial em favor do combate à criminalidade, mas a gente precisa reverter também essa lógica em relação às leis existentes.